bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí chegando na reta final das lives essa semana. Hoje é sexta-feira, a gente dá uma paradinha e só volta na segunda-feira, tá? Bom, vamos, acho que a nossa autora já entrou. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Aline, querida. Ai, gente. Tá me ouvindo? Agora estou vendo. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Tudo bem, meu amor. Boa noite. Que coisa boa ter você sexta-feira no meu projeto. Obrigada, tá? Obrigada a você pelo convite, por estar aqui. Obrigada por quem está aí vendo. Tem uma galera entrando aí. É tua primeira live literária? Não, essa já é a segunda. A primeira que eu fiz foi pelo projeto que eu participei, né? Que foi o Vozes Fundamentais. Essa é a segunda. Já está aí cascuda, então, praticamente. Segunda, a gente já pode dizer que já está experiente. Você, entendeu? A gente vai... É isso mesmo. Na terceira, você já está tirando de letra. Normal. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital. De onde? Então, de muitos lugares. Mas eu moro em Jacarepaguá. Moro em Jacarepaguá, mas fui nascida e criada em Brejo de Pina, no subúrbio, Penha, aquela região ali. Eu sou da Tijuca. Acho que a gente pode se encontrar. Ai, que delícia! Você vai à Bienal esse ano? Vou trabalhando. Me conta isso, como assim? Eu trabalho numa editora, eu trabalho no grupo editorial Alta Books. E aí, esse ano, eu vou estar na Bienal, porém, trabalhando. Não, peraí. Qual é a editora que você trabalha? No grupo editorial Alta Books. Alta Books. Muito bem. Lá você trabalha, mas... né, da Alta Books. E aí, é um grupo editorial, né? E aí tem Alta Books, Alaúde, Tordesilhas, Alta Novel, Geek, que é um grupo bem grande, assim, bem forte no mercado. E aí, esse ano eu vou trabalhando. Mas vai levar seu livro? Então, eu não sei ainda se a editora que lançou meu livro, que é a Conexão 7, vai estar na Bienal. Mas, a princípio, eu vou trabalhando pela Alta Books. Então, eu estarei na Bienal. Eu vou passar lá no stand e vou chamar você para a gente fazer bagunça. Eu acho super digno. A gente faz uma bagunça boa. Ai, gente, essa Bienal vai ser uma delícia, porque eu vou fazer live, eu vou ver autores. Quem não for à Bienal esse ano vai poder acompanhar todo o conteúdo pelo meu Instagram. Vou lá ver a beleza da Aline, bater papo, fazer bagunça. Me aguardem, vocês não sabem. A gente faz umas selfies, faz umas fotos de vídeos maravilhosos. Acho digno. Agora, cara, é muito doido isso, né? A gente troca ideias com muitas pessoas, não sabe que essas pessoas estão, às vezes, no mesmo estado que a gente, vai para os mesmos lugares que a gente está no mesmo ramo, assim, a gente não se conhece. Como assim? É muito doido isso, né, cara? Que loucura. Agora, o teu livro, o Fragmentos de uma Alma Nua, tu tem ele aí? Aqui, ó. Minha criança.
Tá Meu lindo filho. esse livro, hein? Tá lindo esse livro, Aline. Gente, assim, eu sou muito suspeita para falar, né? Porque o livro foi a realização de um grande sonho, né? Eu brincava com meu pai, quando meu pai era vivo. E aí eu falava, não, eu vou escrever um livro e vou dar uma entrevista no Jô Soares. Era meu top vida. Aí o Jô Soares faleceu, acabou com o meu plano de vida. Eu achei uma... Você vai ter que se contentar com a Monique. Vai ter que se contentar com a Monique. Gente, como vai ser meu plano de vida agora? Acabou. E agora eu faço o quê? Entende? Mas assim, brincadeiras à parte, mas o livro foi a realização de um sonho, né, Monique? Eu não acreditava no meu potencial como escritora. Eu achava que era um hobby. É um hobby, sabe? Escrevo para tirar as coisas da minha cabeça, escrevo para... Eu sempre gostei muito de fazer cartinha, sabe? Cartinha para amigos. Hoje tenho alguns poemas para amigos, para minha mãe, para meu pai, para meu namorado, para as minhas amigas que estão aí entrando, estão comentando. Então, assim, sempre foi isso. E aí, em algum momento, eu falei, cara, eu acho que tem um potencial aqui, vou investir nesse potencial. E foi o que aconteceu. E aí, nasceu minha criança. Você sabe que você tocou num ponto bem interessante, né? Porque a gente se sabota muito, né? A gente não acredita na gente, no nosso potencial. A gente acha que a gente não é merecedor, que aquilo não é bom o suficiente para ser publicado, para ser lido, para ser vendido. Quer dizer, como a gente se sabota os nossos sonhos. Sonhos são coisas que nos levam para o futuro. Se a gente sabota os nossos próprios sonhos e se a gente se auto-sabota, a gente não consegue nada na vida. Não, e a gente trava, né? Assim, eu tinha um medo muito grande de mostrar os textos para as pessoas. Assim, eu tinha um grupo de pessoas, um grupo de amigos. A Fernanda, que está aqui na live, era o Derek e alguns outros amigos meus que eu mandava os poemas. E o Matheus também, que me ajudou muito, falava assim, olha, escrevi isso aqui, lê. E aí eles ficavam, caraca, como é que você conseguiu ler o que eu estava sentindo? É uma coisa que eu escuto sempre, por exemplo, da minha amiga Fernanda. Ela fala, amiga, como que você consegue traduzir o que eu tô sentindo? E eu não é uma coisa assim, às vezes é uma coisa que eu senti, né? Mas a gente sentiu tão parecido que aquele poema tocou ela. E aí eu fui entendendo. Eu falei, olha, então, já que tá tocando 2, 3 pessoas diferentes, acho que eu consigo tocar mais pessoas com o que eu tô escrevendo. E aí eu fui mergulhando. Foi Maravilha! Agora, esse seu livro, Fragmentos de uma Alma Nua, ele foi publicado em que ano? Ele foi publicado esse ano. Esse ano. O lançamento do meu livro foi em março, dia 4 de março. Ele é um neném, recém-nascido no mercado. Que delícia! Você é o teu primeiro livro, né? Por enquanto, é o único também publicado, né? Fragmentos é o primeiro livro solo, né? Eu participei de outros 2 livros. Um foi o Reflexões Femininas, que foi um projeto de uma professora de direito. Ela juntou, assim, foram 99 mulheres, né? Ela juntou. O projeto dela é muito legal. Ela continua com o projeto até hoje. Eu participei só do primeiro. E aí ela lançou. E aí, com o primeiro livro do Reflexões Femininas, né, assim, quando eu vi meu poema escrito, publicado, um livro, aquilo me deu uma sensação maravilhosa. Que gostoso, sabe? Que gostoso você dar um autógrafo, assim. A minha família tava lá, minha mãe tava lá, minha maior base tava lá, assim. Eu sou de Candomblé. Minha mãe pequena também tava lá, assim, irmãos de santo. Então, aquilo pra mim, nossa, foi maravilhoso. E aí, logo em seguida, eu participei de um projeto que chama o Vozes da Comunidade, que é um projeto aqui da Cidade de Deus. E aí, nesse projeto, eu aprimorei a minha escrita, na verdade, né? Com Vozes Fundamentais, eu aprimorei a escrita. Então, assim, nós fazíamos aulas, né? Toda semana a gente tinha uns encontros. E aí, desse curso que eu fiz, né, assim, essa oficina,
nasceu o Vozes Fundamentais 2, que é um e-book. Aí nesse e-book tem 4 poemas meus, né? Nesse e-book. E o Fragmento de uma Alma Nua foi um convite. Assim, eu já tinha todos os poemas no arquivo e ficava, ai, não, um dia eu vou publicar. Ai, um dia, mas assim, é uma coisa que a gente tem muito, Monique, eu não sei se todo autor tem isso, de que é caro, de que é difícil, as pessoas não vão comprar, as pessoas não vão ler, e eu tinha muito esse medo, né? E aí acabei lançando e as pessoas leram, gostaram, tá aqui, é real, mais ou menos isso. Tá aí, tem cheiro, tem página, tem formato, tem tudo. Agora, eu vou te falar que escrever, todo mundo pode. Todo mundo pode escrever, desde muito novo, né, Ana? Só quem publica é que entra pro patamar da coragem. Não é todo escritor que é corajoso. E é difícil. Não é. Difícil. Porque você publicar a tua obra que fala de você, dos seus sentimentos, da sua realidade, das pessoas que te cercam, precisa de coragem. E a coragem, muitas vezes, não está caminhando junto com o talento. Então, você pode ter obras lindíssimas escritas e não ter coragem de publicar uma. Porque o que fulana vai pensar se ler isso de que eu escrevi? Será que as pessoas vão gostar? Ah, caramba, mas e se começarem a falar mal? Aí entra uma sabotagem absurda que vai te consumindo e você desiste. É horrível. É horrível. Assim, no início, eu lembro que, assim, os poemas, na verdade, Fragmentos de uma Alma Nua, assim, o nome do meu livro, fala muito sobre mim, né? São fragmentos da minha alma totalmente despida, sabe? Sem pudor, sem nada. E aí, quando a gente fala assim, né, dentro de uma sociedade que a gente vive, em que a gente está sempre muito oprimida de várias formas diferentes, né? Seja por ser mulher, seja por ser periférica, seja por ser negra, seja por vários motivos, né? E foram coisas que me limitavam muito. Então eu sempre pensava assim, poxa, eu não vou falar porque as pessoas vão saber exatamente quem eu sou, e aí eu prefiro me manter ali mais escondidinha. E quando eu comecei a mostrar para as pessoas o que eu era, né, na minha essência, assim, no meu mais no meu maior, dentro assim, do meu interior mesmo, e eu vi que as pessoas sabe, se espelhavam e falavam assim, caraca, eu faço isso também. Caramba, eu sinto desse jeito. E assim, eu abordo vários temas diferentes, né? Eu não falo só sobre amor, eu não falo só sobre saudade, eu falo sobre amor, sobre saudade, falo sobre ansiedade, falo sobre depressão, falo sobre candomblé, porque tudo isso sou eu. Então, assim, não tem como eu falar de uma coisa só, né? Então, eu vou falando sobre tudo. E aí, quando eu percebi que falar sobre quem eu sou tocava as pessoas conseguiam também se ver na minha escrita, isso para mim foi sensacional. Assim. É realmente um ato de muita coragem, porque você se fica despido pro mundo. E aí o mundo vem para você de todas as formas diferentes. E é difícil, é difícil. Até hoje, assim, eu escrevo alguns temas e falo assim, esse aqui eu não vou postar, não. Esse aqui eu vou segurar, eu acho que é um pouco polêmico. Mas no final eu acabo abrindo e postando tudo. Então, e o livro realmente... Esse teu livro, né, Fragmentos de uma Alma Nua, ele tá assim, que capa. Mostra a capa do seu livro, por gentileza. Gente, não é só essa ilustração que remete à nossa escritora, né? Mas a capa, principalmente no digital, vocês vão conseguir ver que são pinceladas. Olha que espetáculo. É como se fossem pinceladas na capa de várias cores. Uma mulher ali totalmente free, porque ela está lindíssima, ela está numa pose fantástica, porque
eu sou livre, eu estou me libertando, eu sou o que eu sou. Ela está no poder nessa capa. O cabelo, gente. E os traços dessa ilustração da mulher, esse traço feminino que fizeram na capa, foi sensacional. Como é que surgiu a tua capa? A capa foi ideia minha. Tudo foi ideia minha. Assim. A editora Conexão 7, né, quando a gente iniciou o projeto, quando o Perto me convidou para lançar o livro, ele me deixou muito livre, assim, para tudo, né? Quantos livros eu queria postar, quantos livros, quantos poemas eu queria postar, e eu decidi postar todos de uma vez. Gente, minha mãe acabou de entrar, assim, rapidinho, só um adendo, muito rápido. Minha mãe está aqui me vendo, minha amiga, minha gestora, meu namorado, estão todos aqui comentando, então, aqui minha mãe entrou, deu uma rapidinha. Te amo, mãe, amo todo mundo. Eu amo muito, Thales, te amo também, Fernando, Breno, todo mundo. E aí, eu pondo, meus fãs. E aí, assim, vou. E aí, a gente entrou com a questão da ideia da capa, né? E eu fiquei pensando, falei, cara, o título é muito... Assim, eu acho o título grande, não vou negar. Minha sobrinha também agora acabou de entrar, ai, meu Deus. Calma aí, gente, eu até preciso falar, não posso chorar, pelo amor de Deus. Enfim. E aí eu pensei realmente nessa questão. E, assim, quando eu comecei a postar os poemas, eu sempre tentei usar silhuetas, né? Assim, silhuetas de mulheres e coisas que remetiam bem minuciosamente ao poema que eu estava postando. E aí eu gostei desse conceito das silhuetas, né? Para fazer a postagem dos poemas no Instagram. E aí eu falei, cara, eu não posso fugir muito, porque isso pra mim já virou meio que uma marca, assim, uma marca da postagem dos poemas. E aí eu busquei uma imagem de uma mulher nua, completamente nua, e que fosse apenas uma silhueta. E aí o pessoal do designer da Conexão 7 veio. Quando eu vi a capa, nossa! Pra mim, assim, foi... Eu falei assim, cara, vocês conseguiram entrar na minha cabeça, que não é uma cabeça fácil, e chegar com tudo que eu queria, assim, a delicadeza da escrita, sabe? O corpo da mulher, o cabelo black da mulher, que super me representa. As cores, assim, essa mistura de cores. Foi perfeito, assim. Eu fiquei maravilhada. Eu acho muito bonito, eu acho lindo. Foi muito assim, a Conexão 7 me ajudou muito nesse projeto, assim, na concepção de tudo. Foi muito bonito. Você fez o lançamento dele fisicamente ou digitalmente? Sim, foi fez. Pois é. Aí entram duas questões. Eu quero saber como é que foi o lançamento e quando você pegou o teu livro nas mãos e sentiu o cheiro. E como é que foram essas duas situações? Então, o lançamento foi um lançamento coletivo, né? Fomos 3 autores que lançamos eu, a Yara e uma outra autora que fugiu o nome, que a Yara, a gente fez uma amizade, que a Yara lançou o livro na mesma época, a gente escreveu muito próximo. E assim, o lançamento, né? Eu, a princípio, achei que ninguém iria. Eu tava muito ansiosa. Uma mente insana, né? E eu tava muito insegura, sabe? Eu convidei as pessoas, divulguei, enfim. E eu não tinha visto o livro ainda, não tinha pego o livro até o lançamento. E aí, minha família foi, minha mãe foi, minha irmã, enfim. E amigos que... Alguns amigos que meio que falaram assim, não vai dar pra eu ir, mas chegou lá na hora, apareceu, né? E eu sou chorona, sabe, Monique? Chorei horror. E aí, assim que eu cheguei no dia do lançamento, o lançamento foi no Aterro do Flamengo, no Teatro de Marionete, ali perto do finalzinho ali do aterro. E aí eu cheguei e o livro tava assim, sabe? Exposto. Cara, eu peguei o livro e me tremia da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. Tanto que, assim, os primeiros autógrafos que eu dei, eu acho que o primeiro autógrafo que eu dei foi o da minha mãe. E aí a minha letra tá toda tremida.
Tremidíssima, muita. Porque eu fiquei muito nervosa, né? Porque assim, o primeiro lançamento que eu fiz, que foi do Reflexões Femininas, foi logo na saída da pandemia. E foi na Cidade das Artes, aqui na Barra. Então, assim, tinha muita gente, porque eram 99 mulheres, né? Então, assim, foi um protagonismo geral, né? De todas aquelas mulheres que estavam ali. E no lançamento do meu livro, foi um protagonismo meu e da Yara, porque a Yara que lançou junto comigo. Mas, assim, cara, vários amigos meus foram, assim, amigos de infância, amigos que eu tinha acabado de conhecer, Tainá e Carol, que estão aí na live, que eu tinha acabado de entrar na minha vida, estavam lá me apoiando, sabe? Outras pessoas, assim, que me surpreenderam, que mandaram mensagens que apareceram, assim, pra mim foi muito gratificante. Pegar o livro, pra mim, foi... Eu não sou mãe, né? Eu não sou mãe. Mas eu senti como se estivesse parindo. Foi praticamente isso. Estou parindo, estou sensação. Eu tive essa sensação. Foi... Não sei, acho que foi um match perfeito. Você sabe que até hoje, quando eu recebo uma tiragem na minha casa dos meus livros, não importa. Eu vou para o 5º livro agora. Quando eu recebo a tiragem, eu choro. Parece que é a primeira vez que eu estou recebendo. Já recebi 20 vezes na minha casa. E a gente chegar aqui é como se fosse a primeira vez. É muito doido isso, né? Eu acho muito engraçado, porque eu ficava assim, ó, cheirando. Pra saber que é real, sabe? Tipo, é real. Eu tô cheirando, meu livro tem cheiro, tem, sabe? Tem tato. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Sim, foi uma das melhores sensações da minha vida. Ai. Agora, me diz uma coisa, Aline. Quantas páginas tem teu livro? Também que eu não sei de cabeça. Ó, que coisa, que gafe. Eu deveria saber isso. São 153 páginas. 153 páginas, mas isso não quer dizer que são 153 poemas, não, né? 140 e poucos. Sim, 130 e pouquinhos. 140 poemas. 140 e pouquinhos poemas. É um conteúdo extenso, denso, porque escrever poema é difícil de escrever, por exemplo, um romance, a pegada é outra. Como é que você selecionou os poemas que entrariam nessa obra? Foi difícil. Foi difícil. Eu tenho poemas assim que são guardados a 7 chaves. Eu não mostro nem pra ninguém. São meus, né? São meus. Mas assim, o Fragmentos de uma Alma Nua, eu fui separando eles ao longo de 3 anos, praticamente. Assim, foram 3 anos que eu fui escrevendo. E a minha escrita, assim, a forma com que eu vou criando os poemas é muito visceral, é muito natural, sabe? Por exemplo, eu tô aqui, eu tô ouvindo um grilo cantando lá fora. Aquilo me toca de uma forma que vira um poema, sabe? Eu tô aqui conversando com você, tô vendo os meus amigos entrando, a gente tá tendo essa troca maravilhosa, isso me toca e isso vira um poema, sabe? Então, assim, eu fui escrevendo ao longo desses 3 anos e fui selecionando, assim, os meus favoritos. E aí chegamos a quase 140 poemas desses meus favoritos. E aí eu já estou organizando o arquivo para o segundo livro, né? O segundo livro que vai ser Pedaços do que Restaram. Já estou aqui dando um spoiler entendeu? Um spoiler, assim, do nada. Saímos um spoiler. Peraí, já está produzindo um segundo livro? Previsão para quando? Aí acredito que final do ano que vem. E aí vai ser a mesma pegada, assim, são poemas livres, né? E tem mais um projeto que tá no forninho, mas esse projeto mais pra frente, entendeu? Mas a gente fala sobre ele, mas foi mais ou menos assim, eu fui testando também os poemas, eu fazia muito isso, assim, sabe? Eu tenho um grupo que é um controle de qualidade, que são amigos muito próximos. E agora meu namorado também. Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu e meu namorado. E aí eu mando no grupo. E aí ele fala, nossa, gostei. Nossa, esse aqui criou um triplex na minha cabeça. Esse daqui, eu gostei disso. E aí eu tenho alguns amigos também que eu faço isso.
eu testo os poemas, eu mando para eles. Tiago é um dos meus maiores incentivadores, é um grande amigo. Fernanda também, Brenda, que me ajudou até na edição desse livro. Matheus, quase bastante assim. Matheus, Fernanda, Tiago, Thales, Tainá e Carol. São as pessoas que eu testo os poemas. Eu mando, falo assim, me diz o que você achou. Tá? E aí, a partir disso que eles vão dizer pra mim, eu acho que, poxa, tá legal, posso melhorar, posso escrever mais alguma coisa, posso acrescentar alguma coisa aqui, posso tirar alguma coisa daqui. E aí vou selecionando e colocando nos arquivos para os livros. E foi isso que eu fiz em Fragmento. Pois é. Esse teste de qualidade é muito bom, né? Porque são pessoas que a gente confia, que vão dizer a verdade. Desculpa, gente. Minha alergia tá atacando. São pessoas que, se não gostarem, vão falar assim, olha, não, pode tirar isso aqui, que isso aqui não ficou legal. Isso, gente, ajuda muito os escritores na hora de produzir suas obras. Isso acontece com qualquer gênero. A gente precisa... existem profissionais, existem as pessoas que a gente confia, existem leitores que são exatamente para isso. E todo escritor precisa passar por esse processo. Só ele achar que a obra dele é boa não adianta, porque é boa para ele. Ele precisa ter um parâmetro ali do que ele está errando ou não. Principalmente para escritores de primeira viagem, independente, iniciante. Eu já passei por esse processo. Então, hoje eu falo para vocês. Ou invistam em leitores profissionais, ou tenham pessoas como a nossa escritora. Aquele ciclo de confiança que vai dar a ela o que ela precisa na hora da escrita. Esse seu título, o Fragmentos de uma Alma Nua, ele é título de um poema seu ou não? Não. Eu sonhei com esse título. Foi mediúnico, né? Basicamente isso. Eu sonhei, acordei. Isso acontece muito, assim. Hoje em dia quase não tem acontecido mais, porque eu tô tendo uma rotina muito corrida, enfim. Mas isso acontece bastante. Às vezes eu sonhar, acordar, falar um poema, vou escrever. 3 horas da manhã. Porque, né? Enfim. A pessoa vai e sai escrevendo 3 horas da manhã. Mas o título, eu sonhei, tive um sonho, acordei com a palavra fragmentos na cabeça. Fiquei fragmentada, e fui ficando. E aí me deu um boom, falei, fragmentos de uma alma nua. Cara, são pedaços meus, estudos, interior, assim, da minha alma, né? Então, os fragmentos de uma alma nua. Gostei. E aí fui perguntando para as pessoas, sabe? O que tu acha desse título? Fragmentos de uma alma nua. Nossa, tipo, caraca, tem uma pegada. Eu falei, então vai ser Fragmentos de uma alma nua. Foi mais ou menos assim. Foi bem mediúnico, digamos. Agora, lê pra gente, né? Um dos seus poemas. Ora, essa. Coloca água na boca dos outros e não quer ler. Mas... quer me destruir, Muniz. Eu vou gaguejar. Palhaçada. Que eu li, né, no lançamento do meu livro, foi o poema que eu fiz pro meu pai. Esse poema eu não consigo ler, porque, né, meu pai já fez, e aí me emociona muito. Mas assim, eu vou ler o poema que tá aqui, ó, na partezinha de trás. Foi que eu fiz realmente para contracapa. Então vamos assim. Fragmentos, pedaços do que sou, de quem fui, e as pistas do que poderei ser. Sem limitações, sem prisões. Me livrei delas quando me aceitei. Lutei, chorei, me despedacei. Mas aceitei. Mirei onde queria ir, e o caminho está sendo cansativo. Mas eu não desisto. Sigo firme. Às vezes não, mas sobrevivo. Um muito
Ai, eu vou gaguejar demais, porque eu fico muito nervosa, mas esse é um dos poemas que eu gosto. Tem alguns outros. Tem. Eu acho engraçado, porque assim, as Fala o pessoas. do Aline. Ah, Conta pra gente, lê pra gente o do Candomblé que você falou que tem. lê. Deixa eu procurar aqui na frente. Então, gente, eu sou de Candomblé, né? Os meus amigos sabem, as pessoas sabem. Eu sou filha de Yansan. E aí, o poema que eu fiz, né, que foi pra Yansan, foi um poema que eu passei por um processo muito complicado, né, de depressão, de ansiedade. Eu acho que todo mundo hoje em dia já teve um processo dessa forma. E eu escrevi esse poema na minha casa de santo, né, na minha antiga na casa de santo que eu fui feita. E aí, esse poema para mim foi muito necessário. Muito necessário. É o caminhar. Calma aí. Deixa eu achar aqui. Esse poema é muito bonito e ele me emociona. Eu acho ele bem bonito. Vamos lá. Chama Caminhar. Ao caminhar me vi sozinha, nua, perdida, deixada e desleixada, coberta de mar. Ao caminhar, lembrei de tudo que vivi, de cada dor que senti. Ao caminhar, pude ver que na estrada da vida a solidão era companhia, que ficaria, que nunca me faltaria. Ao caminhar, senti o peso da idade, da maldade daqueles que juravam me amar. Ao caminhar, me vi só, mas não só como antes. Só por um instante, onde todos estavam a me rodear. Ao caminhar, senti a chuva por dentro, percebi que estava morta por dentro e que nada poderia me salvar. Ao caminhar, dei de frente com a verdade de que estou e que preciso fazer algo, senão por fim irei definhar. Ao caminhar, pedi ajuda e ela veio na chuva me olhar. Ao caminhar, vi Yansan, que me mostrou o caminho e me fez entender que nunca estaria sozinha a chorar. Ao caminhar, senti todo o amor que jamais saberia explicar por alguém que nunca toquei, mas que vive por mim a me abençoar. Ao caminhar, tive certeza, não com muita clareza, que meu caminho era ao seu lado para neste mundo caminhar. Sou do raio, sou do cavalgar do vento, sou do planar da borboleta, sou como a qualquer vento enverga, espada nenhuma pó. Eu sou sua filha, eu sou filha de Oiá. Esse foi uma declaração de amor para o meu orixá. Foi a maior declaração de amor que eu fazer para ela. E aí tem algumas declarações de amor, né? Assim, umas pitadinhas de... Poeta é assim, né, gente? Essa alma de poeta é assim, não tem jeito. Tá toda hora na live, parei. Jéssica, não, é um pouquinho da macumba que vai... Muito bem. Agora, o Aline, você... É o quê? O livro tem um pouquinho de cada coisa, né? Tem falando sobre candomblé, tem falando sobre não monogamia, que é um assunto que está em alta, tem poema sobre não monogamia, tem poema sobre relações. Então, assim, tem uma pitadinha de cada coisa ali. Tem uma mistura boa de assuntos interessantes, que são transformados em sentimentos, e dos sentimentos as palavras, e as palavras a leitura, e assim em diante. Muito bem. Você, na hora de escrever, você precisa escutar música? Como é que você produz os teus textos, os teus poemas? Não. Cara, é muito, muito diferente para cada poema, sabe? Eu tô numa vibe muito apaixonadinha. Então, meus poemas estão bem apaixonadinhos, ultimamente. Eu adoro essa franqueza. Sério, tá bem apaixonadinho. Mas, assim, depende muito, sabe, Monique? Depende muito, assim. Esses dias eu vi um vídeo de uma amiga minha, Juliana Bonifácio, que foi, inclusive, a pessoa que fez a ponte entre eu e o Pércio, que foi a Juliana Bonifácio, do Ateliê Bonifácio. Gente, essa mulher na minha vida é um anjo. Assim, é uma amigona.
que fez essa ponte para o lançamento do meu livro. E aí, assim, a Juliana fez um vídeo falando sobre cansaço, né? Sobre o quanto a gente se cansa, o quanto a gente trabalha, o quanto a gente batalha, o quanto a gente não para e o quanto a gente continua se cobrando, e se cobrando, se cobrando, se cobrando, se cobrando. Isso vira um ciclo vicioso. E a gente sempre acha que tá fazendo pouco, né? E aí, esse vídeo dela, assim, esse desabafo dela, tocou em mim e eu escrevi sobre, né? Esse poema vai dar possível, fala sobre cansaço. E aí, uma amiga, uma outra amiga, não vou dizer o nome, senão eu entrego muita pessoa, que estava apaixonada, me contou a história dela, apaixonada, que eu consegui captar ali os sentimentos dela e escrever sobre essa paixão dela com a pessoa com quem ela estava apaixonada. Então, assim, eu não tenho muitos padrões, sabe, assim, pré-estipulados para começar a escrever. Essa madrugada eu escrevi, por exemplo, assim, 3 horas da manhã, eu falei, né, 3 horas da manhã, eu perdi o sono, falei, vou escrever. E aí veio uma inspiração, eu escrevi, assim, realmente, eu brinco muito com essas questões, mas parece que é algo mediúnico mesmo, assim, sabe? Parece que vem um vento, sabe, um lapso ali e eu começo a escrever. Por exemplo, eu demorei muito para escrever sobre a minha mãe. Assim, sempre tentava, mas o poema ia e parava, e aí finalmente eu consegui escrever para minha mãe. Então, assim, acho que são muitos sentimentos meus que eu vou amadurecendo, e aí, quando eles amadurecem de vez, eu consigo escrever sobre. Mas tem um padrão assim, pré-estipulado. Ah, vou ouvir uma música, vou ouvir uma coisa e vou conseguir. Simplesmente acontece. Você sabe que você estava falando aí, né? Eu tô numa fase muito apaixonadinha, nananã, nananã. E, gente, a paixão, ela é inspiração a todo momento, né? Quando a pessoa tá apaixonada, o chulé do cara é, assim, inspirador, tudo. Você produz obras, você faz um romance, escreve um romance quando tá apaixonado. Mas é engraçado que eu digo que é um contraponto, né? Eu escrevo muito bem quando estou apaixonadinha. E, graças a Deus estou apaixonadinha. E escrevo também muito bem quando estou sofrendo, Sim. sabe? A dor me toca muito para escrever, sabe? Muitas dores, assim, sabe? Num geral, assim. A dor por não ter um corpo padrão, isso é uma coisa que sempre me tocou e eu nunca consegui parar para escrever sobre isso, consegui em um momento muito mal com isso. Ansiedade, depressão, luto, sabe? Términos de relacionamento, isso também é uma coisa que sempre me inspirou muito. Mas são dois contrapontos, né? Tipo assim, o estar muito feliz, muito apaixonadinha e no fundo do poço. Então você fica meio vibrando nessas duas. As melhores obras produzidas foram feitas por pessoas que estavam à beira do colapso emocional. Estavam no fundo do poço, estavam com depressão, estavam enlutadas, não só dentro da literatura, mas compositores, músicos, pianistas, tudo. Beethoven, Mozart, todos eles fizeram composições na beira do colapso emocional. Né? A gente pode ver hoje em dia a J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter no colapso emocional, entre outros. Tudo que a gente conhece, as grandes obras foram feitas pela dor, né? Sim. Mas tem esses dois lados, tanto a dor quanto a alegria, a paixão, o viver, produzem obras bem marcantes. Agora, qual é o conselho que você dá para um escritor ou uma escritora, né, que está aí no mercado querendo publicar um livro de poemas? Acredite. Só isso. Eu acho que acreditar na sua obra, acreditar no seu amor pela escrita, acreditar que aquilo não é só sobre você, né? Porque às vezes a gente acha que um poema é só sobre a gente e não é. Às vezes
outra pessoa tem o mesmo sentimento que a gente, só não consegue descrever aquilo. Então é acreditar, né? Acreditar. Porque foi isso que eu fiz. Eu acreditei, eu confiei no meu potencial, eu confiei em mim. Pode parecer assim um pouco arrogância, sabe? Isso fica, as pessoas ficam nessa linha, você tá sendo arrogante. Não, não tô sendo arrogante. Eu só acreditei que realmente eu tinha potencial para fazer aquilo acontecer. Né? Então eu acho que a gente tem que acreditar, sabe? Acreditar, confiar. Não desistir no primeiro obstáculo, não desistir na primeira queda, porque vai ter queda, vai ter muita queda, mas acreditar, assim, principalmente acreditar. Sabe? Agora, é muito, muito importante, né, a gente acreditar no nosso potencial. Eu falo isso para os meus autores. Parem de se auto-sabotarem. Por favor. Ai, mas não. Primeiro, para. Você tem que estar consciente da própria realidade para produzir um livro que vá tocar uma pessoa. Você está escrevendo por quê? É para ganhar dinheiro? Desiste. Coloca no bolsinho e volta para o seu casulo. Você não vai ganhar dinheiro no Brasil escrevendo um livro? Não. Infelizmente, Monique, não. Infelizmente, não. É muito complicado, porque assim, eu sou escritora, né? Eu adoro falar isso, gente. Sou escritora. Eu acho isso muito maravilhoso. Sou escritora e hoje trabalho também no mercado editorial. Então, assim, a gente vê que a literatura hoje ela não tem o espaço e o cenário que ela deveria ter, sabe? Cara, com um livro você consegue, nossa, abrir mentes, sabe? Você consegue ampliar conhecimento, você consegue levar a pessoa, às vezes, para um outro mundo, sabe? Diferente daquele mundo que ela viveu. E eu tive contato com a leitura desde muito pequena pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai e minha mãe participavam no Clube do Livro. Então, assim, para mim foi essencial. Eu, quando era criança, não gostava de ler. Eu fui gostar de ler na faculdade. E aí, na faculdade, eu falei, caraca, eu preciso ler. Então, eu li, eu lembro muito. Eu tenho esse livro até hoje, que foi um dos primeiros livros, assim, que eu parei para ler e gostei, que foi As Brumas de Avalon. Cara, saca? É um clássico. E que me levou para um mundo completamente diferente do mundo que eu vivia ali em Brasília. Cara, onde que eu vou? Rei Arthur, aquela coisa medieval e tal. Mas... Então, assim, eu vi que dentro de um livro você consegue chegar em muitos lugares. E eu acho que a literatura e a cultura hoje, no nosso país, ela é desleixada, ela é deixada de lado, ela é pobre, sabe? E empobrecem ela todos os dias, né? Não dão reconhecimento. Hoje a gente tem muitos eventos, assim, dentro da literatura, Bienal, Flip, que está chegando. Então, assim, são eventos que você vê que tem um público grande, mas é um público que já está acostumado com aquele tipo de evento. Sim. Quantas pessoas você pergunta, cara, você já foi na Bienal? Nunca fui. Você já foi na Bienal? Passeio de escola. Mas, não gosto de ler. Mas por que você não gosta de ler? Você já parou para ler? Você já pegou um livro? Um gibi. Pega um gibi da Mônica e começa a ler aquele gibi da Mônica. Dali você passa para um outro livro e passa para um outro, e ali você vai crescendo intelectualmente, você vai desenvolvendo as pessoas a partir do intelecto e da cognição, e isso é surpreendente. E isso o livro pode fazer, a literatura pode fazer, mas a gente não tem incentivo, sabe? Isso é triste. Eu acho muito triste ver jovens hoje se perguntar, cara, você foi quantas vezes na Bienal? Fui uma vez pela escola, mas fui me pipoca. Você comprou um livro? Não gostei. Sabe? Porque não tem realmente um incentivo, não tem uma base. Vem de uma base fraca literária. E é triste. É triste. Exatamente. Existe... Para que o incentivo exista, porque é difícil falar sobre isso num âmbito geral. Mas quando a gente fala sobre adolescentes e crianças, a escola e a casa, a família,
elas têm que andar em conjunto. Para que quando aconteça eventos como a Bienal, como a Flip, como São Paulo, Sul, enfim, no Brasil inteiro, aquela pessoa seja atraída por aquele escritor, por aquela história, por aquele determinado... até ilustração de capa que pode estar atraindo um jovem, por exemplo, a ler, a começar a ler. Tem gente que começou a ler com Crepúsculo, com Harry Potter, entendeu? Porque aquilo chamou atenção, teve uma massa consumindo, e aí depois deu uma afrouxada. E os escritores nacionais estão nesse navio. Estão nesse mesmo barco. A gente lança, a gente publica, ao mesmo tempo a gente acha que não tem ninguém para ler, porque, cara, é uma loucura o mercado editorial. É assim, tem dias que eu sento... eu sou escritora independente. O que eu tive de problema com gráfica? Existem 25 milhões de gráficas. Nenhuma presta. Tu senta e fala assim, meu Deus do céu. Eu levei 3 anos para produzir o meu trabalho. A gráfica não consegue imprimir meu livro. Sim. E isso vai, assim, né? Tanto do pequeno pro grande. Sim. Sabe? A gente tem um exemplo imenso que se escancarou essa semana no ramo editorial, de prêmio de São Paulo. Eu não posso falar o nome aqui, que eu posso ser processada, que eu não falar. Mas quem tá por dentro do que aconteceu, porra, aquilo foi absurdo. Os caras vieram fazer um comunicado na internet pedindo desculpas. A gente está falando de elite editorial, amigo. A gente não está falando de editora perrapado, não. A gente está falando de grupos imensos para um prêmio que é importantíssimo no país. E os caras não conseguiram. Triste, bem triste, assim, bem triste. E a gente perde, né? A gente vai perdendo. Isso é muito triste, sabe? É muito triste. É triste porque, assim, são muitas questões, né? Eu lembro de quando fiz a oficina do Vozes Fundamentais, foi para mulheres periféricas, né? Não tinham... Eram somente mulheres periféricas que fizeram essa oficina. E aí tinham professoras, mas também tinha dona de casa, tinha uma menina que estudou até a 5ª série, tinha uma que estava terminando os estudos, e todas, assim, com um talento fora do comum, sabe? Tinha uma senhora, gente, Dona Helena diz que tinha 70 e poucos anos, assim, e ela escrevia no jeito dela, sabe, assim, e as pessoas, tem gente que poderia falar assim, mas, poxa, falta vocabulário. Não falta vocabulário, é o vocabulário dela, é a forma com que ela se comunica, e ok, porque ela tem talento, sabe? Ela tinha talento, ela escrevia, aquilo te tocava de uma forma, assim, fora do comum. E aí você vê essas pessoas que não tiveram acesso, que têm talento, sabe? Sim. Que poderiam estar em uma posição diferente, mas a gente não tem um incentivo para isso. O projeto era pequeno, é um projeto dentro da Cidade de Deus. Poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas sabem que existe. Inclusive, gente, por favor, sigam Vozes Fundamentais no Instagram, que eu acho que é um projeto incrível. Sempre coloca nos comentários, depois que a live acabar, coloca nos comentários o link, o nome, que aí o pessoal... e pode colocar assim, aqui também. É um projeto maravilhoso, assim, que dá visibilidade para essas mulheres, sabe? Para Islã, jovens que estão ali começando a escrever e que, não, eu só estou fazendo aqui uma rima. Não é uma rima, isso é literatura. É seu talento, a sua forma de mostrar seu talento, de demonstrar seu talento, de mostrar a cultura, a forma com que você vê o mundo, mostrar para outras pessoas isso a partir da sua escrita, a partir do seu slam, a partir da sua poesia, a partir do seu conto, do seu romance. Então, assim, eu acho que falta isso, sabe? Falta muito incentivo para a literatura, falta muito incentivo para a cultura de uma forma geral. Eu vi amigos, assim, amigos próximos, que falavam assim, eu escrevi um poema. Mas eu nunca li um poema. Não. Você já bate 3 palmas, você vai ler um poema agora.
Vamos ler um poema agora. Que isso? Que loucura é essa? Eu tenho que... Não, gente. Que isso? Vamos ler um poema e incentivar isso nas pessoas. Tipo, caramba, pessoas que falaram pra mim, assim, pessoas que vieram pelo Instagram e falaram assim, caraca, eu sempre escrevi, mas eu nunca tive coragem de mostrar. Por que você nunca mostrou? Ah, porque eu tenho medo. Não tem medo, vamos... Ah, nunca tive incentivo, não sei como é que faz. Faz do seu jeito, faz como você acha que tem que ser feito. E aí o seu jeito é o seu jeito certo de fazer. O seu jeito certo não vai ser o meu, não vai ser o da Monique, não vai ser o do fulaninho, não vai ser o seu jeito de escrever, a sua forma de expressar. E eu acho que falta isso, sabe? Falta a gente pegar Sim. no rostinho dessas pessoas e falar, meu anjo, por favor. Não desista. E é o que eu faço de manhã, Monique. Pego no meu rostinho e falo, não desiste, meu anjo. Permaneça. É isso. É um mantra, gente. Porque isso acontece com a gente também. Então, todo dia, quando você fala, ah, meu amor, hoje não é dia de desistir, vambora. E segue o baile, cara. Senão... Eu falo para uns amigos meus assim, eu falo, cara, tem que bater 3 palmas e viver, tipo, 1, 2, 3. Aí vai. Ai, que delícia, gente. Aline, querida, quem quiser comprar, mostra pra gente de novo a capa do seu livro. Por gentileza, Fragmentos de uma Alma Nua. Quem quiser comprar, aonde consegue? Tem físico, tem só e-book, tem físico e e-book, é com você, não é? Como é que tá isso? Vamos lá. Eu ainda tenho algumas unidades do livro. O livro tá custando R$45. No meu Instagram tem um link que vai direto pro meu WhatsApp, e aí a pessoa conversa comigo, a gente tenta ver um lugar aí para marcar. E eu gosto de entregar o livro na mão das pessoas. Assim, eu gosto de entregar, de tomar um café, de conversar, sabe? Eu gosto dessa troca com o livro. E aí, acabando essas unidades que estão comigo, a venda vai ser direto com a editora. Né? Lá no site da Conexão 7. Vou colocar nos comentários, né? Depois, vou colocar algumas informações direitinhas. E aí, lá no site da Conexão 7, você pode comprar, eles entregam no Brasil inteiro. E ainda não tem um e-book. Eu estou estudando alguma plataforma que consiga fazer o lançamento dele em e-book. Entendeu? Mas, por enquanto, só fica. Muito bem. Coloque o link também nos comentários. E quando sair o formato e-book, você me manda para eu jogar nas redes sociais também para sinalizar o pessoal da versão e-book. Qual é o seu Instagram? O Instagram é Nini, Neni, C Tavares 32. Nini C Tavares 32. E aí? Eu vou marcar a autora aqui na live, vou colocar ela como colaboradora. Vocês vão poder assistir no feed do Instagram dela a entrevista e no meu Monique MM18, fora todas as outras plataformas, Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, do livro não no livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar essa e todas as outras entrevistas que são geradas diariamente no podcast. Amore, que bate-papo delicioso, que carisma, que simpatia que você é. Eu estou muito feliz de ter você no meu projeto. Te digo que o podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Eu só te desejo sucesso. Escreva, não pare de escrever, tá? Obrigada. Muito obrigada, gente. Queria agradecer a Monique, primeiramente, por ter convidado para participar desse projeto. Todos os meus amigos, minha família, que tá todo mundo aí comentando. Não vou citar nomes, porque são muitos nomes. Mas, gente, muito obrigada. Muito obrigada por acreditarem em mim, por me darem essa força toda. Por sempre estarem ali me dando força e segurando no meu rostinho e falando coisa linda, continua. Mas obrigada. Gente, um beijo. Foi um grande prazer essa conversa aqui com você nessa sexta-feira maravilhosa.
Que delícia! Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje eu faço a minha última live agora, 10 horas, e só volto segunda-feira. Aline, beijo, amor, obrigada.